Daí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar um pouquinho sobre kit GNV. Mas antes de tudo, dá aquela conferida aí embaixo no link do site do Marcelinho Special Parts. Lá você encontra de tudo para preparação e também tem atendimento via WhatsApp. O número também está embaixo na descrição. Dá like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Say that it feels right. Bom, como que vai funcionar esse vídeo? Eu vou falar algumas vantagens e algumas desvantagens do GNV. No final você vai entender melhor se é vantagem ou não você ter GNV no seu carro. Bom, a primeira, vamos falar das desvantagens antes de tudo, tá? Ó, a primeira de todas, custa em média R$ 5.000, isso já é documentado, tá? Claro que vai variar de carro para carro, do tamanho do tanque, da geração do kit, né? Se é uma mais moderna, um pouco mais antigo. Então, a média é de R$ 5.000, então não é barato, tá? É bem custoso. Fora se você for pagar à vista, é forte pagar tudo isso à vista, né? Dá pra você parcelar na maioria dos lugares. Mas não é barato, tá? Segunda coisa, o seguro do carro fica mais caro, tá? Por quê? Porque normalmente quem coloca GNV roda muito. Então, eles pensam assim, o carro vai ficar muito na rua, a chance de dar alguma coisa é maior. Então, o seguro para o carro com GNV também é mais caro, tá? A desvalorização do carro, o carro desvaloriza. Por quê? Porque a maioria das pessoas sabem que o GNV diminui a vida útil do motor. Então, aí elas vão ver, o carro já tem GNV, então provavelmente o motor já está mais gasto, entende? Daí diminui a vida útil, é isso que entende. Se for uma pessoa que não entende muito ou uma pessoa que gosta muito de GNV, para ela já é vantagem o carro ter GNV, né? Então isso varia um pouco, tá? Eu tenho um amigo meu que é viciado em GNV, ele só compra o carro se for com GNV. Então, se você achar um cara que nem esses, vale a pena, né? Outra coisa, que é o que eu acabei de falar, né? Já estava meio que junto. Diminui a vida útil do motor. Isso é fato, tá? Não tenho que duvidar. Normalmente é pela metade ainda, tá? Então diminui bastante a vida útil. Pode causar trincas no cabeçote, tá? Porque exige muito mais. A parte de ignição dura muito menos, tá? Ele vai exigir muito mais da ignição. Então, vela, cabo de vela, bobina, isso tudo vai diminuir muito a vida útil, tá? Vai durar bem menos, tá? Ó, uma coisa aqui que as pessoas se confundem muito, tá? A parte de lubrificação, tá? Por que que o combustível líquido, ele lubrifica melhor ali, tá? Simples assim, eu vou falar uma coisa aqui para você comparar que você vai entender bem. Pegue uma pia aí na sua casa, coloque a mão na pia seca e tente empurrar. Não vai ir, né? Então, jogue água, tá? Não é óleo, joga água na pia e esfrega a mão, você vai ver como ela vai escorregar. Ou seja, o combustível ele também age como lubrificante, né? O combustível líquido. Já o GNV ele não tem essa propriedade de lubrificação, então você também perde um pouco da lubrificação do motor. Fora que o líquido também tem um pouco de propriedade de arrefecimento, então ele abaixa a temperatura na câmara, coisa que o com gás não faz, né? Então você vai ter uma diminuição da vida útil do seu motor, fora que você perde muito da originalidade dele, porque você tem que alterar muita coisa ali na parte de injeção eletrônica, você tem que colocar simuladores, então o pessoal tem que cortar fio, tem que soldar no meio de fio que já tem lá. Você vai zoar bastante a elétrica do teu carro, tá? Se você pegar e tirar depois, a elétrica vai ficar bem zoadinha. Então, a menos que o cara faça um serviço muitíssimo bem feito, que é bem difícil, tá? Faça a emenda do jeito certo, é bem raro alguém que faça desse jeito, tá? Pode ser que você consiga, mas daí não vai ser R$ 5.000 para instalação, tenho certeza disso. Outra desvantagem do GNV é que você precisa fazer a inspeção regular do seu carro, tá? Isso não é tão simples quanto parece, porque eles não vão inspecionar somente o GNV, eles vão inspecionar o carro inteiro, tá? E não é barato fazer essa inspeção. Então é mais um ponto negativo, né? É chato você ter que ficar fazendo isso. Eu sei que em alguns lugares no Brasil já é obrigatório, né? Mesmo você não tendo o GNV. Mas, por exemplo, aqui em Curitiba, onde eu tô, não precisa, então é uma coisa a menos, né? Vamos lá, outro ponto negativo é o peso, tá? É isso mesmo. O peso que o galão faz no carro, tá? Esse peso a mais faz com que a tua suspensão dure menos, faz com que o carro fique menos confortável e também ajuda a diminuir a vida útil do motor, né? Mais uma coisa que diminui a vida útil do motor, porque o motor tem que levar esse peso o tempo todo, para cima e para baixo. Então, mais uma coisa que diminui a vida útil do motor, né? Vamos lá.
perde espaço no porta-mala. Outro ponto bem negativo, né? Aquele galão é grande, tá? Então ele ocupa um espação no porta-mala. Se teu carro for pequeno, só lamento, mas você vai ficar praticamente sem porta-mala nenhum. Caminhonete algumas dá pra pôr embaixo, tá? Então tem alguns macetinhos que o pessoal já tem as manhas. Mas a maioria dos carros você vai perder praticamente todo o seu porta-mala. É bem grande aquele galão, tá? Então, agora vamos para os pontos positivos, né? Que eu separei praticamente só 2 aqui. Não que tenha muitos mais, se tiver mais algum é coisa bem simples, tá? Mas vamos lá. Na verdade é que tem um ponto, que é o ponto forte dela, que ele tem que sobressair em cima de todos esses, para valer a pena, tá? Mas vamos falar o outro antes, o mais fraquinho. Tem menos chance de ser adulterado o seu combustível, né? O GNV no caso. Porque para adulterar um gás é bem mais difícil você adulterar um líquido, né? Gasolina ou álcool. Então é bem mais difícil você adulterar um gás. Essa é uma vantagem. A outra vantagem é que você consegue andar mais quilômetros por reais com o seu carro, tá? Porque o jeito certo de a gente ver ali, no final das contas, é quilômetros por reais. Não quilômetros por litros ou por metros cúbicos, ou como você quiser fazer, tá? O certo é quilômetros, tanto para a gasolina, para o álcool, para o GNV, o que for, tá? É quilômetros por reais. Quanto que você vai gastar em dinheiro para rodar aquela distância, tá? Então, com o GNV você consegue rodar mais, gastando menos dinheiro, tá? Mas aí você tem que colocar na balança. Esse tanto que ele é mais econômico, na parte de andar mais, gastando menos dinheiro, ele compensa para pagar tudo aquelas outras. E essa é a grande jogada. Ele compensa, você vai ter que economizar os 5 mil reais lá da instalação, toda a manutenção que você tem que fazer sempre no seu motor, porque ele vai quebrar muito mais, a inspeção, tudo isso aí você vai ter que pagar usando a economia que você vai conseguir. Será que dá? Bom, você tem que rodar muito com o carro para conseguir fazer isso, tá? Mas quando eu digo muito, é tipo um taxista da vida. Aí você consegue ter uma economia, ainda não é muita coisa, mas é alguma economia, tá? Por isso que eu digo, e o carro tem que ser com uma manutenção bem tranquila, tá? Porque, por exemplo, se você for fazer isso numa Cherokee, toda vez que quebrar o motor, você vai ter que ir lá gastar um monte, você nunca vai conseguir fazer o GNV se pagar, certo? Então, você tem que ver se seu motor é barato para você ficar fazendo essa revisão, né? Fora que você vai ter o tempo que o teu carro vai ter que ficar na oficina, tem todas essas coisas. Então, coloque numa balança aí para você e veja se essa economia que ele traz no percurso, né? No quanto que ele faz em quilômetros por reais, vai pagar todas essas outras coisas. Aí, essa é a grande jogada, você tem que ver isso, tá? Lembre bem, tem que ser um carro com um motorzinho bem tranquilo. Outra coisa que é muito importante eu falar, carro que é original de fábrica com GNV, aí o papo é outro, tá? É outro nível, o GNV já é dimensionado para o motor, tá? Engenheiros trabalharam para fazer que aquele GNV entrasse ali, não foi alguém que adaptou, não é um kit universal que você colocou ali para adaptar, o motor já é feito para receber o GNV, tá? Que nem o caso do Siena Tetrafuro. Aí a história muda, tá? Aí é outro papo, vale a pena já de cara. Certo? Siena Tetrafuro pode comprar, que aí é outro nível, tá? O motor tem um projeto ali bem mais dimensionado para o GNV. Vale muito mais a pena você pegar o Siena Tetrafuro, tá? Agora, se você for instalar, fique bem atento, fora que tem as gerações que você tem que ver, tá? Então tem alguns kits que são mais modernos, outros são mais antigos, né? Então muda bastante. Tem uns que são bem antigos, bem simples, tá? Eles funcionam basicamente só com o vácuo do motor. Então ele vê quanto que tem de vácuo no motor, ele vai jogar a quantidade de GNV necessária, tá? Esses são os bem antigos. Hoje em dia já tem mais modernos, que melhora bastante algumas dessas coisas, alguns dos pontos negativos são diminuídos devido a essa melhora de tecnologia. Então, você acha aí, diga nos comentários, o que você acha? GNV, pra você, valeria a pena? É isso aí, esse foi o vídeo, e se você achou que faltou falar alguma coisa ou ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário aí embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e deixado aquele gostei, então falou!